Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Uma Furtiva Lágrima, o mais recente lançamento da escritora brasileira Nélida Pinhon. Comprando este ou qualquer outro livro, desde que através do link abaixo da Amazon você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. Pessoal, primeiramente eu peço desculpas pelo tempo que eu tenho passado sem postar vídeos aqui no canal. Não é que eu desisti do canal, nem que eu não tenha feito algumas leituras muito boas nesse período, mas simplesmente que eu não tive tempo de ao mesmo tempo ler e fazer vídeos. Então, fiquem sossegados, eu não parei com o canal, vou continuar a postar vídeos e espero fazê-lo com mais frequência a partir de agora. E agora então eu volto em grande estilo para fazer um vídeo que eu desejo fazer desde quando eu comecei o canal, mas que por uma série de fatores eu não consegui fazer antes, que é um vídeo a respeito da Nélida Pinhon, esta escritora brasileira que eu admiro tanto e há tanto tempo e que eu considero muito pouco comentada entre os booktubers, entre a própria crítica, entre os leitores em geral. E isso não obstante a sua fama, a sua obra muito vasta e a sua inteligência poderosa e modernidade. Porque a Nélida Pinhon, apesar de ser uma senhora de mais de 80 anos, é talvez muito moderna do que boa parte de nós todos que temos aí abaixo de 30 anos. Este é o seu mais recente lançamento e que eu tenho a alegria de comentar e de saber que tem ganhado uma repercussão muito maior do que os seus lançamentos anteriores. E isso pode ser medido pelo fato de que esta já é uma segunda edição, muito embora o livro não tenha sido lançado há tanto tempo assim, só há alguns meses. E se você pesquisa na internet, inclusive no YouTube, você encontra várias entrevistas da Nélida a respeito deste livro, entrevistas que também têm tido uma grande repercussão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, além de outras informações, alguns destaques, algumas entrevistas significativas da Nélida, que é assim uma oradora soberba. Ouvir a Nélida falar numa entrevista é assim encantador. Você pode talvez um dia nem chegar a gostar tanto da literatura da Nélida, mas você certamente vai ficar cativado por ouvir a Nélida falar em suas entrevistas, vai começar a assistir uma depois da outra e assim até esgotar todas as disponíveis. Pois bem, então do que trata este livro? O que é este livro? É uma coletânea de contos? É um romance? É um livro de ensaios? Não! Este não é nenhuma dessas coisas, apesar de ter elementos de todas elas. Este é preponderantemente, inclusive está na ficha catalográfica, um livro de memórias. Um livro de memórias escrito pela Nélida após ela viver uma experiência, sim, muito significativa e muito transformadora, que foi a experiência da proximidade da morte. A Nélida, há alguns anos, recebeu de um médico um diagnóstico de câncer, segundo o qual ela teria no máximo de 6 meses a 1 ano de vida, e que não havia nada a fazer a não ser esperar a morte certa. Então a Nélida, assim confrontada com a certeza da proximidade da morte, começou a refletir sobre a vida, como ela sempre fez, mas agora sob essa luz, e também a preparar a sua passagem. E isso causou um profundo efeito, obviamente, na sua escrita. E ela, como uma grande escritora, começou a escrever a respeito, a escrever sobre o impacto dessa notícia. Porém, acabou que alguns meses depois, ela se consultou com um outro profissional e descobriu que ela não tinha nada tão grave assim, na verdade. Que ela não estava fadada à morte próxima e certa e que o diagnóstico anterior fora equivocado. E temerário, obviamente. E assim, obviamente, a Nélida ficou muito mais tranquila depois disso,
Porém, a experiência, né, de ter vivido sob essa notícia da morte próxima já tinha produzido todos os seus efeitos, e a gente colhe alguns dos frutos dessa experiência aqui neste livro. A Nélida é uma pessoa muito cosmopolita. Ela é uma mulher que já viveu em várias partes do mundo, que viaja muito, que tem um senso de aventura muito grande, que está sempre aberta à literatura e às artes de todos os países do Oriente e do Ocidente. É uma mulher que, por conta da sua origem galega, os seus avós e o seu pai especificamente eram galegos, tem uma ligação muito próxima com a Espanha, com a Galícia e também com Portugal. Então ela tem uma alma ibero-americana, e a partir dessa alma ibero-americana que a leva meio que a sempre cruzar o Atlântico numa direção ou outra, ela se abre ao cosmopolitismo. E a Nélida, então, assim, né, com esse espírito aventureiro, com esse espírito cosmopolita, nos conta aqui bastante sobre a sua família galega e sobre como uma viagem que ela fez à Espanha e que durou 2 anos, né, uma moradia, uma estada na Galícia, a impactou profundamente. E de como também a impactou profundamente a experiência de imigrante dos seus avós, porque os seus avós largaram a Galícia para conquistar a América, mas também, chegando ao Brasil, não se tornaram plenamente brasileiros, como ela, Nélida, nascida aqui, já era. Então ela diz aqui, ela revela que meio para que compensar essa falta de cidadania plena dos avós no Brasil e, ao mesmo tempo, perda da cidadania galega, ela sempre menciona-os em suas obras, sempre resgata sua memória, sempre se aprofunda nessa experiência como uma forma de homenagem. Aqui também a Nélida vai contar a respeito da sua relação com os cachorros, que é uma coisa recente na sua vida, mas que a impactou bastante. A Nélida vê nos animais, né, um sentido metafísico mesmo. Ela faz observações a respeito dos animais, no sentido do que eles significam no plano mais geral das coisas, uma coisa meio cosmológica. Isso me lembra muito, se não me engano, dos bestiários medievais, que eram catálogos de animais e de suas virtudes. Os medievais tinham muito isso de olhar para os animais e identificar em cada um deles as virtudes cristãs. E na verdade isso é muito forte, se a gente parar para pensar. Os animais de fato encarnam virtudes de forma exemplar e têm muito a nos educar através dessa representação. A Nélida também fala aqui muito das suas experiências pelo mundo, da sua relação com a língua, da sua relação com a criação literária. Ela fala muito também da uma questão teológica. E eu acho que nisso está talvez a grande marca desse livro, pelo menos para mim. Que a visão teológica da Nélida, né, sua visão de mundo, de como as coisas funcionam, é muito única. A Nélida não é uma pessoa gnóstica, não é uma pessoa ateia, algo do tipo. Mas ela também não é uma crente convencional. Ela tem toda uma visão particular que é muito marcada pelo humanismo. Ela é, sem sombra de dúvida, uma humanista. E ela preza muito pela liberdade do ser humano, pela sua fragilidade diante da vida. E por seu caráter equívoco natural. Caráter equívoco que não pode ser negado, que não pode ser sufocado e que ao mesmo tempo não pode ser repreendido sem maiores considerações, justamente porque é algo um pouco inescapável. Então, a partir disso, a partir dessa constatação da fragilidade, do caráter contingente do ser humano e ao mesmo tempo da grandeza com que ele é confrontado,
ela desenvolve uma visão de mundo, uma visão de Deus e também uma ética. Então a Nélida é uma pessoa muito elegante e compassiva. Não é que ela é uma relativista, uma nihilista sem valores, muito pelo contrário. Mas ela tem uma paciência, pelo menos parece ter uma paciência com as desventuras humanas, uma necessidade de compreender o outro, e isso inclusive através da arte, em compreender as suas razões, que é muito tocante. A Nélida também fala muito aqui dos seus estudos sobre a história, porque a Nélida, sim, é uma intelectual voraz, é uma intelectual que não se restringe à literatura. Tudo que é humano lhe interessa, e por isso ela se interessa muito por história. E ela, assim, tem uma intimidade com a história. Não é alguém que simplesmente conhece, mas é alguém que procura criar laços com os personagens históricos a fim de descobrir sua humanidade e a fim de, assim, compreender melhor o elemento humano. Então isso torna a visão dela muito rica. E ela diz ter séculos da história que mais lhe interessam. Então ela se interessa especialmente pelo século IV, pelo século XVI e pelo século XII. Então aqui, em meio às entradas das suas memórias, não é um diário, livro, mas você pode dizer que são entradas, algumas mais longas, outras mais curtas. Ela às vezes faz considerações sobre Abelardo e Heloísa, um verdadeiro ensaio. Faz observações sobre o século XVI que ela acha formidável, porque foi um século em que se consolidou ideias como as do individualismo e da nação. Ela fala sobre personagens que lhe são muito caros, como Eleonor de Aquitânia e Carlos V, que foi um rei espanhol, pelo que eu consegui entender. E também, assim, além disso, ela fala sobre experiências literárias dela. Ela fala sobre obras literárias que lhe são caras. Ela fala sobre autores com os quais ela sempre se relacionou. Ela menciona várias vezes aqui algumas experiências dela com a Lígia Fagundes Telles, que parece ser uma grande amiga. Fala também sobre o Rubem Fonseca. E assim, a graça também deste livro é como ele, apesar de parecer meio aleatório, né, as entradas, cada hora um assunto, é possível perceber ao longo da leitura um fio condutor e uma progressão de compreensão a partir daquela sequência que ela estabeleceu. Então você percebe que as entradas não foram organizadas, né, ou melhor, reunidas de forma aleatória, mas sim organizadas de forma a formar um sentido maior. E há várias oscilações, no sentido de que a Nélida volta muitas vezes ao mesmo assunto, mas sob ângulos diferentes. E à medida que ela volta e você já leu outras coisas, você vai somando os seus conhecimentos e assim tendo um olhar novo sobre aquele assunto que ela já tinha tratado anteriormente. Isso acontece muito aqui em relação a seus pais galegos e ao impacto que a sua viagem à Galícia produziu. É um livro muito bom. Eu já tinha lido um outro livro que é meio que de memórias da Nélida, que é o Livro das Horas. Tinha gostado bastante, mas eu achei ele mais anárquico, digamos assim. Este aqui eu acho que tem uma unidade mais patente, talvez a unidade produzida por essa experiência que a Nélida teve. Não é uma experiência, gente, que ela vai comentar aqui repetidas vezes. Não é um livro de dor, de desespero. Ela fala sobre isso, mas a experiência se faz sentir mais por uma forma sutil, por como ela rememora a infância e por como ela fala da eternidade, mas não necessariamente ligando essas coisas de forma explícita à sua experiência de morte próxima.
Eu acho que é uma boa porta de entrada para o universo da Nélida, para esse universo tão rico. É um desperdício que não leiamos a Nélida, que não a acompanhemos, enquanto ela está aí viva, produzindo, lucidíssima, falando como ninguém. Fica a dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que se interessem pelo livro. Se interessarem, o link da Amazon aqui embaixo está disponível. Se inscrevam no canal, me sigam pelo Scoob, pelo Instagram e pelo Facebook. Deem um like no vídeo se gostaram. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!